A paz de Yahshua, meus queridos irmãos. Saúdo-vos em nome de Yahshua Mashiach, nosso Rei e Salvador. Saúdo os irmãos em quatro cantos do mundo, onde os irmãos se encontram, que se sintam saudados em nome de Yahshua. Estou aqui, meus irmãos, para trazer uma palavra de edificação. Vou falar de amizades, com quem nós andamos. Porque, meus irmãos, as pessoas com que nós caminhamos com eles, eles fazem parte das nossas vidas. Se a pessoa que nós caminhamos, as pessoas que nós caminhamos com eles são ruins, é claro que nós também vamos ficar ruins. Então nós temos que ter muita cautela com quem nós andamos. Se estás num caminho para se purificar, para servir a Yahweh Todo-Poderoso, para seguir os mandamentos, os passos de Yahshua, você tem que olhar para as pessoas que caminham contigo, se estão no mesmo foco ou não. Por muitas das vezes, nós estamos com os irmãos que eles, quando nós tentamos avançar, eles só nos seguram para trás. Então nós temos que ter muita cautela e vendo que essas pessoas estão me segurar para trás ou essas pessoas estão a me empurrar para eu subir numa árvore. Aleluia. Vou lendo Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O versículo já diz assim bem claro, meus irmãos. Se nós andarmos com os sábios, nós vamos se tornar cada vez mais sábios. Então, se nós caminharmos com os tolos, com os maus, nós acabaremos maus. Vou dar um exemplo aqui, meus irmãos. Pergunta qualquer irmão que está na bebedeira, ou está na fumaça, ou está no cigarro que fuma. Pergunta para ele como é que ele chegou a fumar. Isso muitas das vezes começa nas escolas, quando vocês estão num grupo que essas pessoas fumam. Você acaba aprendendo a fumar para impressionar, para não ser visto como um matreco. Eu posso usar essa língua, como um matreco. Você acaba entrando naquela vida porque você quer manter o mesmo nível que aqueles irmãos, os seus amigos. Se você não fazer isso, vai ser contado como uma treco, uma pessoa que não vê nada. É por isso que as escrituras dizem que quando caminha com os sábios, você se torna sábio. Quando se caminha com tolo, você se torna cada vez mais tolo, você se torna como eles. Então, que tipo de amizade tu tens? Que tipo de pessoas estão a caminhar contigo? Aleluia, meus irmãos. Muito tremendo. Nós não devemos odiar pessoas, mas nós temos que olhar. Será que essa pessoa traz edificação na minha vida? Quando eu caminho com este irmão, será que as minhas coisas, será que eu busco mais o Eterno? Será que eu busco mais a Yahweh? Será que eu me importo com coisas espirituais ou sempre estou com coisas da carne? Porque uma pessoa não só cai, meus irmãos. Uma pessoa para cair, um irmão para cair, é que as pessoas que andam com ele caíram ou não estão na mesma amuná ou a mesma fé com ele. É por isso que quando esse irmão não está bem cauteloso, ele também acaba caindo. Aleluia, meus irmãos. Que a tranquilidade de Yahweh esteja conosco. Vamos lendo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz assim: Shaul dizendo: Paulo, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Aleluia. Shaul estava dizendo, estava apelando à igreja, estava apelando para os irmãos. Que olhem, não se deixem enganar. Os maus costumes, as más costumes corrompem o bem, corrompem o mal. É tanto que os más costumes corrompem o bem, que eu vou dar aqui um exemplo de rei Roboão. Jeroboão era filho de Samuel, era filho de
Salomão, filho de Davi, o que aconteceu? Quando ele morreu, Salomão, filho de Davi, quem entrou no trono foi Jeroboão. Jeroboão, que neste caso é o filho de Salomão. Então, o Salomão, ele tinha colocado um fardo pesado nos irmãos, no povo de Israel. Então, quando ele morreu, Salomão, eles vieram ao seu filho Jeroboão, neste caso, porque o Jeroboão tinha fechado o espaço do seu pai. Então, quando o povo chegou lá, pediu-se que diminuísse o fardo que o pai colocou. Escutem bem, vamos ler 1 Reis, capítulo 12. Jeroboão, ele foi perguntar aos sábios, ele foi perguntar às pessoas maduras. Escutem a resposta que esses maduros responderam para aquele menino, Salomão, Jeroboão, filho de Salomão. Para nós vermos claramente que os más costumes corrompem o bem. Diz assim, 1 Reis capítulo 12, versículo 6, diz assim: o rei Jeroboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder este povo? A pergunta é aquilo que eu já disse. O povo veio pedir que Jeroboão diminuísse o fardo que o pai tinha colocado neles. Eles estavam a vir para diminuir os impostos, tudo que ele tinha colocado neles. Então, ele pediu conselhos às pessoas que tinham trabalhado durante toda a vida com seu pai. Escutem, versículo 7, a resposta das pessoas que trabalhavam com o pai dele. Diz assim: eles responderam: se hoje fores um bom servo deste povo e servir-o dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Aleluia. Estavam respondendo, disseram que, olha, diminui. Se você se servir a eles, se você dar a resposta favorável a eles, eles serão seus servos para sempre. Aleluia. Escuta aqui. A Bíblia, as Escrituras dizem assim, meus irmãos, que Jeroboão, ele deixou o conselho dessas pessoas, os sábios nesse caso, e foi perguntar a outras pessoas, jovens, tolos, que têm maus costumes. Escutem a resposta aqui. Esses irmãos deram a ele. 11. Diz assim: Jeroboão, contudo, rejeitou, versículo 8, Jeroboão, contudo, rejeitou o conselho que autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou aos jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Ele rejeitou aquele conselho que aqueles autoridades responderam para ele. Ele foi perguntar às pessoas da idade dele que tinham os mais costumes que ele, que viviam, eram da mesma idade. Escuta a resposta aqui. Esses tolos dão para o Jeroboão. 11. Pois bem, meu pai lhe pôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu vos castigarei com chicotes e pedregulhos. Aleluia, meus irmãos. Só para não alongar muito, esse conselho que ele teve dos tolos, neste caso, os menininhos da idade dele, que eles deram, que aconselharam para que ele dissesse isso àquele povo. As consequências foi isso. Israel acabou sendo dividido. Ele ficou com um tribo de Judá e os outros tribos ficaram com Jeroboão e Jeroboão neste caso. Aleluia, meus irmãos. Então nos mostra claramente que a nossa vida, o nosso futuro, os nossos passos
depende das pessoas que caminhamos com Ele. Então escolhe, meu irmão. Escolhe, observe se esse irmão que está a caminhar contigo não te leva à morte ou não. Aleluia, meus irmãos. Eu tenho dito isto aqui. Você era amigo de fulano quando ainda frequentava as igrejas, estava na igreja fulana. Agora você já não pertence, você anunciou os nomes e ele negou. Você continua querendo caminhar com ele. Meus irmãos, não é possível que a luz e a escuridão caminhem juntos. Não é para odiar, é para amar, mas não para pôr como seu amigo. Porque ele vai te encher de dúvidas. Ele vai te dizer coisas e você vai acabando voltando para trás. Não demos a Satã ou Satanás a chance nas nossas vidas. Shalom de Yahshua, meus irmãos. Que eu abençoe a todos em nome de Yahshua Mashiach. Que escolhemos as nossas amizades, que vemos as pessoas que caminham conosco, se preocupa com coisas espirituais, se preocupa com a pessoa que está dentro, ou só se preocupa com coisas carnais. Porque se eles forem se preocupar com coisas carnais, nós também vamos acabando como sendo eles. Shalom de Yahshua, que eu abençoe a todos. Me mostra com quem anda, eu te direi quem tu és. Shalom de Yahshua, que eu abençoe a todos em nome de Yahshua. Aleluia.